Queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês abundantemente em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui nesse momento, mais uma vez, para juntos compartilharmos uma santa palavra. Quero convidar você que entrou nessa mensagem, não saia daí. Se Deus te trouxe até aqui, porque Ele tem algo para falar com você. E se Deus quer falar com você, é bom que você ouça, porque tudo que Deus quer é o nosso bem. Não foi em vão que você chegou aqui, que esse tema te chamou a atenção. Eu estou aqui em nome do Senhor, porque não são poucas as pessoas que estão sofrendo, estão gemendo, mesmo após ter conhecido Jesus. Outras nem chegaram a conhecer Jesus, nem sabem o propósito de Deus ter mandado Jesus à terra, acha que foi para montar uma igreja e tem uma mentalidade totalmente contrária sobre a igreja e sobre a obra que Cristo realizou na cruz do Calvário para salvar a humanidade. Então, se Deus te trouxe aqui, dá-te um tempinho, escute essa palavra. Eu tenho certeza que depois você vai me agradecer. Vai agradecer a Deus primeiramente por ter colocado essa mensagem no teu caminho. Amém, meus amados? Estamos aqui, vamos começar uma série de mensagens curtas, de 20 minutos, 15, para falar abertamente sobre heranças geracionais. Heranças geracionais. Que é isso? É libertação de alto nível. Não é libertação de expulsar moscas, espantar moscas. Não, libertação total, completa. Vocês se lembram que Jesus chegou a dizer em João capítulo 8, 32, ele disse que conhecereis a verdade e a verdade vai tornar vocês pessoas livres. A maior libertação que existe não é quando a gente expulsa um demônio. A maior libertação que existe é quando você ouve a palavra, entende ela, e quando você entende, você pratica, essa palavra te liberta. É tão poderosa que ela te liberta. Então, o que nós vamos falar aqui sobre heranças geracionais é um assunto muito relevante. É um assunto tão poderoso. Sabe, existem poucos assuntos na Bíblia que divergem tantas opiniões dos evangélicos, dos estudiosos, quanto esse assunto. Talvez o segundo assunto mais que diverge, que também é de suma importância, é a oração em línguas estranhas. Olha, é um assunto também que divide a opinião dos evangélicos. Há uma divisão, há um grupo que acha que isso não existe, há outro grupo que acha que existe. Veja bem, nós não temos que achar ou deixar de achar, nós temos que verificar. É para isso que nós somos teólogos, para isso que estudamos, para isso que vamos mergulhar na Bíblia, sabe? Nos estudos para entender o que Deus está querendo dizer. Para isso existe a exegese, existe a hermenêutica, para que a gente possa estudar. Existe tantas formas de a gente compreender melhor a palavra de Deus. Então há muita divisão, podemos dizer assim, com esse assunto sobre heranças geracionais. Ah, não, Cristo já levou na cruz, Cristo já pagou o preço. Sim, eu tenho certeza disso. Está lá na Bíblia, que Cristo se fez maldição no nosso lugar. Verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores, levou as nossas maldições sobre si, e pelas suas feridas somos sarados. É claro, nós sabemos disso. Mas veja bem, agora eu te convido para entrar nesse assunto para que você verifique por si mesmo. Verifique o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz. Então vamos começar aqui com um texto, para que a gente não se alongue, consiga trazer ao coração de vocês algo relevante, algo poderoso, que possa realmente cooperar com você. Talvez você conheça pessoas, talvez até pessoas da sua família, estão passando momentos de dor, de sofrimento, e muitas vezes você olha assim, por que isso? Essa pessoa é tão boa. O que está acontecendo com essa pessoa? E ninguém sabe ter a resposta, ou ninguém dá a resposta, mas a Bíblia é a resposta. A palavra de Deus é a resposta. Vamos então ler um texto aqui, que está em Êxodo capítulo 20, versículo do 1 até o 5, até o 6, que diz assim: E Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. E então ele começa: Não terás outros deuses diante de mim.
Não farás para ti nenhum ídolo, nem mais de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem te prestarás culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Aqui começa, que castigo os filhos pelos pecados dos seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Vamos então fazer uma oração breve, em seguida vamos ler um outro versículo que pode nos dar também amparo sobre o que nós vamos falar. Oremos então, querido Pai, mais uma vez sob a direção do Teu Espírito, nós entramos na Tua presença para falar de um assunto tão importante. Pai, aonde chegar esse assunto chega a Tua luz, onde chegar esse assunto chega a liberdade. Manda os Teus anjos agora cobrir minha casa, minha família, todos os meus pertences, tudo aquilo que é de valor para mim, Pai, seja físico, seja espiritual, seja qualquer coisa, seja debaixo do Teu sangue agora. Cobre-nos com o sangue de Cristo, com a Tua mão poderosa, que uma grande muralha de fogo esteja ao nosso redor, Pai, para falar deste assunto. E também a casa que chegar esta palavra, aonde chegar, a pessoa que chegar esteja coberta também através desta oração. A mesma cobertura que eu peço a mim e a minha família, os meus pertences, meus bens, eu peço por essa família. Abra o entendimento, Senhor, que aonde chegar essa mensagem, chega a luz, chega o entendimento. Meu querido Pai, em nome do Senhor Jesus eu te peço, faça notória a Tua verdade, liberta, porque são tantas pessoas, meu Pai, que estão sofrendo nesta hora e sem saber por que estão sofrendo. E porque não sabem, não conseguem resolver. Essa é minha oração e eu já estou recebendo a bênção, porque te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, outro texto que nós vamos ler está em Levítico 26, aqui no versículo de número 40, que diz assim: então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, como com as suas transgressões, com que me transgrediram contra mim, como também eles andaram contrariamente para comigo. Aqui está esse versículo. Bom, quando falamos, meus amados irmãos, de heranças geracionais, há muita polêmica, há muito bochicho, mas veja bem, quando a palavra de Deus fala, a gente tem que dar a mão palmatória. Deus sabe o que fala. Mas vamos entender aqui agora. Você tem notado como muitas vezes os mesmos erros, medos, vícios parecem se repetir nas nossas famílias e gerações? Vocês já pararam para ver isso? Quantas vezes ouvimos histórias semelhantes de nossas avós, das nossas mães, pais ou tios e nos perguntamos, por que isso sempre acontece? Às vezes, sabe, irmãos, não conseguimos entender como o padrão antigos continuam a afetar nossas escolhas, comportamentos e até a nossa espiritualidade. É como se houvesse algo invisível, mas real, com que nos liga ao passado e nos impede de viver plenamente a liberdade que Deus deseja para nós. Veja quantas vezes a gente vê males acontecendo, crianças nascendo prematuras, nascendo com problemas, crianças que nascem com poucos dias morrem, porque pessoas inteiras morrem de acidente de avião, pessoas inteiras morrem de acidente de carro, porque pessoas de famílias, às vezes 5 pessoas da família morrem com problemas de doença, a mesma doença. É passada de geração em geração e a gente percebe que até medicina, quando você vai no médico, falando alguma coisa, sentindo alguma coisa, ele, para começar uma série de perguntas, ele pergunta se é diabetes, ele pergunta, tem alguém na família, tem histórico de diabéticos na família? Ele pergunta por quê. A própria ciência entende que há essa coisa de gerações, há uma ligação, vocês entendem? Agora, quando falamos de heranças geracionais, irmãos,
Estamos falando de um legado que pode ser tanto positivo quanto negativo, entendeu? Não é só um legado negativo, existe o legado positivo também. Muitas vezes é fácil identificar o que foi feito de bom nas gerações anteriores. Por exemplo, é fácil a gente ver a fé, o trabalho duro dos nossos antepassados, os valores sólidos, né? Como o amor, como o amor à família, a família unida, mas também há legados que podem ser dolorosos, como, por exemplo, padrões de medo, fracassos econômicos, fracassos no casamento. Quantas pessoas da mesma família estão divorciadas, não é? Vícios, às vezes o pai é alcoólatra, o filho acaba sendo alcoólatra, quando o filho não é, a filha pode ser, o avô era diabético, o pai é diabético, a filha agora é diabética. Vocês entendem? E pode ser doenças variáveis. Ódio, pessoas da família que tinham ódio. Minha família foi uma família de muito ódio, desde o passado, há derramamento de sangue na minha família, até doenças emocionais ou até físicas, que são passadas de pai para filhos. Vocês sabiam disso? Não precisa, é só você olhar ao seu lado, você vai ver. O pai do rapaz era viciado, ele também é. Se o pai é viciado, o filho não é, vai acabar chegando no neto. Vocês entendem? Emocionais e físicas, pode passar de pai para filhos. E a pergunta que nos resta é: como podemos romper com esses ciclos e viver uma vida plena que Deus tem para nós? Jesus disse: o inimigo, o diabo, veio matar, roubar, destruir, mas eu vim trazer vida com abundância. Não é verdade? Jesus veio trazer uma vida, mas nós precisamos entender o que devemos fazer. Tem algo que nós temos que fazer. Deus já fez a parte dele. Também na Bíblia encontramos, sabe, irmãos, várias referências a como os pecados e as iniquidades podem ser passadas de geração em geração. Vocês já perceberam isso? Olha o texto que a gente leu. Se você for no capítulo 9, mas nas outras mensagens a gente vai entrar mais profundo sobre isso. Capítulo 9 do livro de Daniel. Daniel faz o capítulo 9 inteiro de orações. Ele está confessando os pecados dos reis, dos príncipes, dos pais, enfim, dos antepassados. No legado, vocês estão entendendo? Então encontramos várias referências de como pecados e iniquidades podem afetar geração em geração. O próprio Senhor Jesus, o próprio Deus, falou isso em Êxodo, capítulo 20, versículo 5, quando diz: pois eu, o Deus de vocês, sou Deus zeloso, que castigo a iniquidade dos pais nos filhos, até terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas, ao mesmo tempo, a palavra de Deus também nos mostra, irmãos, que quando reconhecemos essas heranças, eu herdei isso aqui de mal da minha mãe, eu herdei isso aqui da minha avó era muito temperamental, a minha avó era muito agressiva, minha avó não perdoava, a minha avó tinha problemas de depressão, também tem, e agora minha filha já está tendo também, sabe? Quando reconhecemos essas heranças e nos arrependemos, Ele tem o poder de nos libertar e transformar, meus amados. Em Números, por exemplo, 14, 18, o Senhor diz: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em misericórdia, perdoa a iniquidade e a transgressão. Assim, ao olharmos nas nossas próprias vidas e famílias, somos desafiados a refletir, irmãos, sobre as heranças que recebemos e como podemos em Cristo romper com o que não vem de Deus. Romper isso mesmo. Tem que haver o rompimento. Ele nos oferece, e é isso que nós vamos explorar hoje. Na verdade, Ele nos oferece uma oportunidade, um novo começo. E é isso que eu estou convidando vocês agora a começar a explorar a partir de hoje comigo. Como as heranças geracionais moldam, como podem moldar a nossa vida e como, ao confessarmos e nos arrependermos, podemos romper com essas cadeias e viver a liberdade que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. É ou não é? Não é verdade? Então,
Talvez você conhece pessoas aí inteiras da família, pessoas aí, seus vizinhos, seus amigos, até da sua família. Ah, minha avó teve depressão, minha mãe teve depressão, agora minha irmã tem. E tantas coisas acontecem. Você vê por que pessoas sofrem. Porque, veja bem, deixa eu explicar para você uma coisa. Deus, tem pessoas que contestam que, mas esse decálogo, esse capítulo 20 de Êxodo é a lei, bababá. Escute bem. O próprio Jesus falou em Mateus capítulo 5, versículo 18, ele diz: eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei. E a lei era o quê? Todo aquele que pecar deve morrer. Jesus veio cumprir a lei, ele veio para a cruz exatamente para que a gente não morresse, para que a gente não fosse direto para o inferno, para o lago de fogo. Ele veio cumprir a lei de Deus. Agora escute, o decálogo, os 10 mandamentos, foi dado para Israel primeiramente. Mas isso existe, é só para Israel. Escute bem, as leis de Deus sempre existiram. Deus as escreveu há 4.000 anos atrás, lá no Monte Sinai. Deus escreveu com o seu dedo nas tábuas da lei, há 4.000 anos atrás. Mas devemos entender que elas já existiam dentro de Deus. Essas leis já existiam. É a lei moral, a lei da santidade, a lei da pureza. Elas já existiam. Então Deus passa para o seu povo, exatamente para o seu povo entender. Agora, antes de eu terminar essa primeira parte um pouco mais esclarecedora, escute bem uma coisa. Como eu disse aqui no início, existem heranças, por exemplo, não só heranças ruins, existem heranças boas. Por exemplo, por que herdam? Mas eu não fiz nada, não foi eu que pequei, foi eu que transgredi, foi meu avô, e por que eu tenho que levar? Exatamente, porque cada um tem que viver de forma responsável. Como, por exemplo, se você não viver de forma responsável, além das coisas que estão vindo dos seus avós, do seu tataravô para cá, do seu avô, tataravô, do seu pai, de sua mãe, você ainda vai deixar outras heranças ainda se você agir de forma errada. Por isso, nós devemos observar uma coisa, que o mundo espiritual existe e ele é regido por leis. As leis de Deus regulamentam o mundo espiritual. Por isso que no capítulo 6, versículos 7 e 8, no livro de Gálatas, Paulo diz assim, Deus usa ele e diz assim: não erreis, porque com Deus ninguém brinca, de Deus ninguém zomba. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Tem que viver de forma responsável. Se você viver nos vícios a vida inteira, fazendo tudo errado, você está deixando uma herança. Por quê? Por exemplo, você está trabalhando duro hoje, suponhamos que você tem uma empresa, um bom negócio lucrativo, e tem um filho que não gosta da empresa, não faz nada, vamos dizer que ele simplesmente não gosta de se meter em nada, fica só estuda, não faz nada, nunca bateu um prego na empresa, mas você está crescendo, está ficando rico, está prosperando. Aí acontece uma coisa, quando você morrer, mesmo sem seu filho ou sua filha ter feito nada para merecer a herança que você vai deixar, a tua riqueza, seus bens, quando você morrer, vai para eles não precisam nem cobrar isso. Por quê? Porque a lei diz que para eles receber herança basta ser filhos. Não precisa mais nada. Basta ser filho. Se é filho, logo é herdeiro. A própria Bíblia dá respaldo sobre isso. A lei aqui da terra também diz. Agora, a única forma de rejeitar essas heranças ruins é chegar diante de uma autoridade e dizer: olha, eu reconheço essa herança, realmente veio dos meus pais, mas eu renuncio, eu não quero essa herança. Tem que chegar, por exemplo, aqui no mundo secular, tem que chegar diante do juiz, junto ao advogado, e pedir isso diante do juiz. Então o juiz vai homologar a sua petição, vai te perguntar, então você vai renunciar essa herança, né? E vai assinar, o juiz vai assinar. Uma vez que você renunciou, essa herança não volta para você nunca mais, porque você renunciou. E assim, você pode renunciar também a essa herança, dizer: Senhor, eu renuncio essa herança, eu não aceito essa herança de maldição, essa herança de vício, essa herança de doença, essa herança de pecado, de promiscuidade, essa herança de tantas coisas mais, de doenças, eu não aceito. Porque senão, querendo você ou não, aceitando você ou não,
O mundo espiritual existe e ele é legal. Ele age através de leis. Querendo você ou eu, não adianta, age pelas leis. Quando essas leis são quebradas, o que acontece? Deus fala não adulterar. Aí o avô adulterou, o pai adulterou, o que vai acontecer com a geração seguinte? Vai ter adultério na família, porque houve-se uma porta, uma iniquidade, que se não for não houver um arrependimento por parte da quarta geração, vai continuar assolando. Vai começar de novo, 4 em 4, porque Deus dá a chance de até a quarta alguém se arrepender e ele perdoar e abençoar. Se não houver, começa tudo de novo, de 4 em 4, para Deus tentar resolver isso. É a misericórdia de Deus. Então, da mesma forma que uma herança, você não precisa fazer nada para herdar as coisas boas do teu pai, diante da lei, a lei reconhece, porque você é filho, você é herdeiro. Espiritualmente, a mesma coisa, a mesma lei se aplica. Você não precisa ter feito nada errado. Seu pai, seu avô, tataravô fez e não se arrependeu, virá. Por isso, muitas crianças sofrem. Por isso, muitas famílias sofrem, carregam legados de sangue, né? Famílias que tinham pais e avós que tinham, né, lá no passado, nosso antepassado, tinham escravos, mataram os escravos, derramaram sangue na nossa pátria. Então há uma herança de sangue, mais para frente a gente vai falar, traz morte de crianças prematuras, enfim, coisas assim, traz problemas graves e nós precisamos acordar para a vida. Amém, meu amado? Então, eu quero te convidar para que a partir de hoje comece a trilhar comigo esse caminho, para você aprender. Nós vamos aqui aprender a como rejeitar, como abandonar isso. Pode vir herança também de perdas econômicas. Você consegue uma coisa, uma promoção, daqui a pouco você perde, consegue um emprego e perde. Que isso? São heranças que estão vindo lá de trás. E mesmo que você não saiba, não consiga entender, precisa ter arrependimento para que haja perdão e a renúncia dessa herança. Então você vai se unir à herança da cruz. Se você é de Cristo, se une à herança da cruz, renunciando à herança dos seus antepassados, então você se une à herança da cruz de vida abundante em Cristo Jesus. Tá bom, meu amado? Então veja bem, essa é a nossa primeira parte. Quero só fechar aqui essa definição. O que é definição? Tá? Para terminar essa introdução, o que é definição de heranças geracionais? As heranças geracionais são o quê? Comportamentos, crenças, padrões emocionais, traumas e até aspectos espirituais que são passados de geração em geração. E isso pode envolver tanto aspectos positivos e negativos. Uma segunda coisa dentro dessa introdução, conceito de ciclos familiares. Como é que eu descubro, pastor Heraldo, que existe uma maldição geracional na minha família? Muitas vezes através dos ciclos familiares, o ciclo da repetição. Muitas vezes essas heranças envolvem padrões repetitivos. Sim, a minha avó teve diabetes e agora alguém da minha família tem. Isso é um padrão repetitivo. Ciclos repetitivos, como por exemplo de vícios. O pai era alcoólatra, o pai era viciado em droga e agora o filho não foi, mas o neto é, ou a neta é. Bebida alcoólica, da mesma forma. Relações disfuncionais também. Promiscuidade, sexo fora do casamento, sexo antes de se casar, enfim, tudo isso aí. Insegurança financeira, sabe, declínio financeiro, só conquista e cai, não consegue se firmar. Talvez pode ser até um crente ou não crente, eu não estou falando só para crente não, principalmente crente. Os filhos de Deus têm uma herança em Cristo notável, magnífica. Vocês estão entendendo? Então, esses ciclos repetitivos, esses padrões repetitivos, como vícios, relações disfuncionais, insegurança financeira ou até mesmo questões de fé, são passados de geração em geração. Amém? Então, no Antigo Testamento, essas heranças geracionais na Bíblia e no mundo espiritual. Exemplo, no Antigo Testamento vemos referências sobre como as iniquidades podem ser passadas de geração em geração. Nós lemos em Êxodo
20, versículo 5, como também Números 14, 18. No entanto, também vemos exemplos de quebra de maldições, como a história de Josué e os exemplos de arrependimento, não é verdade? Relevância espiritual. No contexto cristão, irmãos, essas heranças podem se manifestar como maldições ou consequências de pecados não tratados. E a confissão e o arrependimento são essenciais para romper esses ciclos. Glória a Deus nas alturas. Está aí, meus amados. Acabamos a nossa primeira introdução. No nosso próximo encontro, eu vou falar sobre consequências das heranças geracionais não confessadas. A nossa próxima mensagem será consequência das heranças geracionais não confessadas. Eu vou orar agora, pedir a Deus que te ilumine, te abençoe, para que você ouça essa mensagem, repasse ela para todas as pessoas que você desejar, que Deus colocar no seu coração, que eu quero abençoar muita gente, muita gente. Faça o meu canal para alguém que você não conhece, diz, vamos acompanhar, porque vai ser a resposta para muitas perguntas na sua vida, tá certo? Me ajude a chegar a muitas pessoas que vocês serão abençoados. Oramos agora. Querido Pai, eu não tenho palavras para te agradecer por esse momento glorioso, por essa palavra gloriosa, essa introdução sobre essas heranças geracionais. E eu vou estar aqui falando abertamente, meu Pai, tudo dentro da Bíblia, tudo dentro da Tua palavra. Senhor, usando hermenêutica, exegese, usando tudo que for preciso, para que a gente possa extrair o melhor da Tua palavra, o máximo dentro desse assunto. Isso é o melhor, meu Pai, da Tua palavra, para abençoar vidas. Não deixa nenhuma dessas pessoas, meu Pai, que o diabo impeça elas de me acompanhar, de ouvir essas heranças, porque no final dessas mensagens nós vamos fazer orações poderosas, orações de confissão, de renúncia, e nós vamos tirar essas pessoas, meu Pai, se assim o Senhor deseja, tirar elas desse ciclo miserável de heranças geracionais. Eu abençoo cada casa, cada família, cada pessoa que estiver comigo agora e declaro que essas doenças, esses problemas estão com os dias contados, porque a fé vai chegar no coração, o entendimento, a luz do Senhor vai brilhar e as trevas serão dissipadas. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, que vive para sempre. Amém e graças a Deus. Meus amados, fiquem todos com Deus. Espero vocês na segunda mensagem, que será consequências das heranças geracionais não confessadas. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, não se esqueça, a voz é minha, mas a palavra é de Deus. Um forte abraço. Espero vocês no próximo vídeo, tá? Todo dia eu vou estar colocando para vocês uma mensagem que vocês ouçam outra vez, ouça até que entre na mente de vocês, vocês entendam e venham fazer a diferença na vida de vocês. Deus abençoe, forte abraço, aguardo vocês na próxima mensagem. Olha bem, se você não é inscrito, se inscreva, toca o sininho das notificações para que você ouça a próxima mensagem que vai chegar, deixe o seu like, deixe um comentário se você está sendo abençoado, se você está começando a entender, tem alguma pergunta, coloca aí nos comentários, eu vou te responder com todo prazer, tá bom? E fale de onde você está escutando essa mensagem, de qual estado, de qual país, e eu vou estar aqui para te abençoar e estar te agradecendo também. Forte abraço, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.